Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Phaedon, parte 27. Ele estava falando sobre os contrários. Queres que determines agora, se formos capazes, retomou Sócrates, qual a natureza destas coisas? Sim, quero. Pois não serão elas, Sebes, que forçam as coisas que se apossaram, não só a tomar a forma delas, mas também a de alguma coisa que lhe é sempre contrária? Que queres dizer? O mesmo que dizíamos há pouco. Compreendes bem, penso eu, que todas as coisas em que o número 3 é o elemento dominante devem ser não apenas 3, mas também ímpares? Com certeza. Pois eu digo que, numa coisa como essa, nunca pode entrar qualquer ideia contrária à forma que a constitui. Nunca de fato. Ora, o que constitui é a forma do ímpar? Sim. E a ideia contrária de tal coisa é a do par? Sim. Então, a ideia do par nunca entrará no 3? Não, com certeza. O 3, portanto, não participa do par, de modo nenhum. Então, o 3 não tem relação com o par? Por certo. Era isso que eu queria determinar, ou seja, quais as coisas que, sem serem contrárias a uma outra, recusam, todavia, admiti-la. É assim que, no caso presente, o número 3, embora não seja contrário ao par, nem por isso mesmo o admite. De fato, opõe-lhe sempre o seu contrário, como o 2 ao ímpar, o fogo ao frio, e ainda muitas outras coisas. Vê, pois, se aceitas esta definição. Não só o contrário não admite o seu contrário, mas também aquilo que traz consigo algo de contrário ao que lhe está cerca nunca admite o contrário do que traz consigo. Pensa uma vez mais nisso, pois não faz mal ouvi-lo muitas vezes. O número 5 não admitirá a ideia do par, nem o número 10, que é o dobro, admitirá a do ímpar. É verdade que este próprio dobro é o contrário de outra coisa. No entanto, não admitirá a ideia do ímpar, nem tampouco a da metade, a do sesquiáltero, nem de outras frações desse gênero, como também o terço e todas as partes análogas, não admitem a ideia do todo, se ao menos tu me acompanhas e estás de acordo comigo. Estou, disse ele, inteiramente de acordo contigo e acompanho-te. Voltemos ao começo da questão, disse Sócrates, e evita responder-me com as mesmas palavras da minha pergunta, mas segue o exemplo que te vou dar. Afirmo, portanto, que, além da maneira de responder de que falei primeiramente, a maneira segura, vejo uma outra igualmente segura à luz do que acaba de ser dito. Se de fato tu me perguntasses, que é que tem de haver no corpo para que ele seja quente? Não te daria a resposta segura do ignorante de que é o calor, mas uma resposta mais inteligente tirada daquilo que acabamos de falar, de que é o fogo. Do mesmo modo, se me perguntastes, que é que tem de haver no corpo para que ele esteja doente? Não te diria que é a doença, mas a febre. Se me perguntasses, que é que deve haver num número para que ele seja ímpar? Não diria que é a imparidade, mas a unidade e assim por diante. Mas vê se agora estás a apanhar bem o que eu digo. Sim, perfeitamente, disse ele. Então, continuou Sócrates, responde, que é preciso que se encontre num corpo para que ele esteja vivo? Uma alma, respondeu. Será sempre assim? Sem dúvida. Assim, qualquer que seja o corpo que ela ocupe, a alma entra sempre nele, levando consigo a vida? Sim, com certeza, disse ele. Ora, existe alguma coisa de contrário à vida ou não existe? Existe alguma coisa, disse ele. Que coisa? A morte. Portanto, não devemos recear que ela receba alguma vez o contrário daquilo que traz sempre consigo.
É o que resulta das nossas premissas. Seguramente, disse Sebes. Mas, como chamamos nós há pouco aquilo que não admite a ideia do par? O não par, disse ele. E o que não recebe o justo? Como o que não recebe o musical? O não musical e o injusto. Muito bem. Mas como chamamos ao que não recebe a morte? Imortal, respondeu. Ora, a alma não recebe a morte? Não. A alma, portanto, é imortal? É imortal. Muito bem. Podemos afirmar que isto ficou demonstrado. Que te parece? Sim, e muito bem demonstrado, Sócrates. Mas vejamos, Sebes, prosseguiu Sócrates, se fosse uma necessidade para o ímpar ser imperecível, o 3 não seria também imperecível? Sem dúvida. E se, do mesmo modo, o não quente fosse necessariamente imperecível, sempre que se aproximasse calor da neve, não sairia a neve intacta e sem fundir-se? De fato, ela não pereceria e não esperaria nem receberia o calor. É verdade, disse ele. O mesmo acontece, penso eu, ao que não pode ser arrefecido. Se ele fosse imperecível, quando alguma coisa fria se aproximasse do fogo, nunca o fogo se extinguiria nem pereceria, mas retirar-se-ia são e salvo, necessariamente. Não será também necessário dizer o mesmo daquilo que é imortal? Se o que é imortal é igualmente imperecível, não é possível que a alma, quando a morte venha ao encontro, venha a perecer. Na verdade, de acordo com o que dissemos, ela não receberá a morte e nunca estará morta. Tal como dissemos que o 3 ou o par nunca serão ímpares, nem o fogo e o calor que está dentro do fogo se tornarão frios, mas dir-se-á que impede que o ímpar, embora de acordo com o que foi dito, se torne par com a proximidade do par, pereça e do ímpar se passe ao par? Não poderíamos responder a esta objeção que ele não perece, pois o não par não é imperecível. De outro modo, se tivéssemos reconhecido que o é, ser-nos-ia fácil retorquir que com a aproximação do par, o ímpar e o 3 se retiram e daríamos a mesma resposta a propósito do fogo, do calor e do mais. Não é verdade? Com certeza. Vou ler só mais esse parágrafo. Por conseguinte, a propósito do imortal que nos ocupa neste momento, se chegarmos a acordo em que ele é também imperecível, a alma a alma será não somente imortal, mas também imperecível. De contrário, serão precisas outras provas. De modo nenhum serão precisas, disse Sebes, pois seria muito difícil descobrir algo de imperecível se o que é imortal, sendo eterno, admitisse a destruição. Vou recomendar para quem está lendo esse livro, que leia, releia, né, tudo que eu estou lendo, né, que ouça novamente, que pense, porque aqui existe uma lógica sendo construída. E se você consegue entender, né, isso que ele está falando, dos contrários e da possibilidade do que é possível ou do que não é possível ser perecível, você vai conseguir chegar a essa conclusão que ele está aqui chegando, da imortalidade da alma, né, e da sua e do fato dela ser imperecível, né? Então vale realmente ouvir novamente. Continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.